Queridos irmãos, que sobre todos estejam as ricas e poderosas bênçãos do Senhor. Amém. Graças a Deus por estarmos juntos para mais uma lição da nossa revista. E hoje nós vamos tratar na lição 12, o tema é a vida após a vida. Né? E o texto básico, ou os textos básicos estão lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, todo o capítulo 4. Muito bem. Diz assim a nossa lição de hoje, na sua abertura: cremos na ressurreição dos mortos. Ela sempre fez parte da pregação cristã. Isso está lá em Atos, capítulo 17, 18 a 32, quando Paulo, em Atenas, é levado ao Areópago e ali ele fala do Deus desconhecido que aqueles homens, aqueles filósofos adoravam. E aí ele dá as explicações e ele fala da ressurreição, ou seja, ele prega para aqueles homens sobre a ressurreição. Muito bem. Então esse texto, essa pregação cristã de crer na ressurreição era e é considerada como a doutrina rudimentar, ou seja, a doutrina do início da nossa fé, que nasceu com a nossa fé, não é? É a grande esperança cristã, a vida após a vida. E o Evangelho de Jesus oferece mais que qualquer outra doutrina religiosa. A vida após a vida eterna após a vida aqui na terra. É isso que o tema da lição e o texto está se referindo, não é? Muito bem, a reencarnação fala da volta do Espírito. Os irmãos já ouviram falar disso, não é? O Espírito que, quando o indivíduo morre, o Espírito vai para algum lugar, se aperfeiçoa ou melhora, e retorna fazendo com que o novo ser que receba aquele espírito seja um ser diferente. Isso não tem respaldo bíblico. Aqui a lição diz: a reencarnação fala da volta do espírito e não tem suporte bíblico. A ressurreição fala da volta à vida do homem integral. Nós vamos ver isso, que significa homem integral, ressurreição integral ou ressurreição total. Nós vamos ver isso no decorrer dessa lição. Não vê a matéria como má, como no orientalismo, que é o berço da reencarnação, e ensina que Deus nos restaurará por completo, não só a alma, mas também o corpo. A obra de Jesus é completa e visa ao homem completo. Para a gente entender isso aqui, nós precisamos entender que Paulo está falando da ressurreição de Cristo. E o fundamento dele é que se Cristo ressuscitou em corpo, se ele ressuscitou em corpo, não é? Nós também ressuscitaremos. Por isso que a Bíblia diz, nós vamos ver isso no decorrer, que todos aqueles que morreram, que já se foram, serão ressuscitados, não é? Os que estiverem vivos na volta do Senhor, eles terão os seus corpos transformados, não é? O que significa dizer que a ressurreição ela se dará em corpo e alma, não é somente a alma, como aqui está dizendo. Não, é o corpo e alma. Assim como Cristo ressuscitou, ou seja, da mesma forma como ele ressuscitou, do mesmo jeito em corpo, não é? Com o corpo físico, ele comeu, ele esteve com os discípulos. Assim também nós ressuscitaremos. Essa é a doutrina, como diz aqui, a doutrina que surgiu, nasceu junto com a nossa fé, a fé cristã. Muito bem. E aí o ponto número 1 é a ressurreição como suporte da fé cristã. Nós somos crentes ferrenhos, vamos dizer assim, na ressurreição. Um dia todos nós ressurgiremos ou ressuscitaremos. Aqueles que estiverem com Cristo ressuscitarão para a justificação. E aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que morreram no pecado, infelizmente ressurgirão para a condenação eterna. Aí ele vai falando aqui: vimos que Hebreus capítulo 6, ou vemos que em Hebreus capítulo 6, versículo 2, mostra a ressurreição como uma doutrina rudimentar. Os cristãos sempre a tiveram em seu credo doutrinário. Isso sempre fez parte da nossa doutrina, da nossa fé, do nosso conhecimento, da nossa confiança. E isto é fácil de entender. A ressurreição geral,
que está lá em Atos capítulo 24, versículo 15, sucederá porque Cristo ressuscitou. Sua ressurreição afiança a de todos nós, conforme Romanos capítulo 6, 5, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 a 16, depois o 21. O Pai que o ressuscitou fará o mesmo conosco, e do mesmo jeito, ou seja, ressurgiremos em corpo, não é? 1 Coríntios capítulo 6, 14 e 2 Coríntios 4, 14. Nossa esperança se baseia no fato de que Jesus ressuscitou, e porque ele vive, nós também viveremos. Esse tem que ser o nosso fundamento, o fundamento da nossa fé tem que ser esse. Eu creio em Jesus, logo entreguei a minha vida a Ele, e por conta disso, um dia eu ressurgirei dos mortos, quando eu tiver partido, para que eu me junte àqueles que já estão lá, aqueles que serão, na verdade, aqueles que serão também juntamente comigo ressuscitados, e juntos então povoaremos as mansões celestiais. Isso é maravilhoso. Continuando, a cruz de Jesus decretou a morte da morte. Ela é moribunda, ou seja, a morte é moribunda, ou seja, está agonizando. E um dia ela morrerá, conforme Apocalipse capítulo 20, 14. Não apenas morrerá, ou seja, a morte não apenas morrerá, seus efeitos também cessarão. Os mortos reviverão para serem julgados, Apocalipse capítulo 20, 12 e 13. A ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte e o estabeleceu, se estabeleceu o Senhor como nosso Senhor e Cristo. Ou seja, quando Cristo ressurgiu, quando Cristo ressuscitou, ele destruiu o poder da morte, os seus efeitos, tudo isso foi destruído. E isso o tornou Senhor, o Senhor da vida, o Senhor da nossa vida. E Cristo, ou seja, o ungido de Deus. Isso tem que ser, essa tem que ser a nossa convicção, meus irmãos, como servos do Senhor, como crentes em Cristo Jesus, essa tem que ser a nossa convicção. É por isso que a gente não consegue entender muito bem. É claro que a gente não prega que a gente tenha que morrer, não morra, não é isso. Mas a gente não consegue entender, lendo a Bíblia, a gente não consegue fundamento para que tenhamos medo da morte. Porque a morte, na verdade, para o crente em Cristo, é a sua viagem, ou seja, a sua passagem para os braços do Senhor. Não é uma coisa que acabou, não finda, inicia-se uma nova vida para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Não dá para você dizer que a gente precisa ter medo da morte, não dá para a gente ter pavor da morte. É claro que nós não queremos, ninguém quer morrer, mas ela não pode nos apavorar, não é? Porque na verdade nós aqui estamos porque estamos aqui cumprindo uma missão, e querer a morte significa fugir da missão. Então nós não podemos fazer isso, mas ela não pode ser ela não pode ser algo que nos apavore, que nos meta medo. Afinal de contas, morrendo aqui, ressurgiremos com o Senhor. Muito bem. Segundo Paulo, crer na ressurreição de Jesus é necessário para a salvação. Está lá em Romanos capítulo 10, 9. A fé que salva é a fé no Cristo crucificado e ressuscitado, não num Cristo mestre, modelo de ética ou de caráter. É fé no Cristo levado à cruz, posto na sepultura e saído de lá ressurgido. Quem não crê neste Cristo não está salvo, porque seu Cristo, ou seja, quem crê no outro Cristo, crê num Cristo impotente. O nosso Cristo, o nosso Senhor, ele foi à cruz, ele foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, vencendo, destruindo, derrotando a morte e seus efeitos. É nesse Cristo que nós cremos. Esse é o fundamento da nossa fé, das nossas convicções. Por isso, não podemos temer a morte, de maneira nenhuma. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação.
Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. E sem a sua ressurreição, a nossa justificação não aconteceria. A ressurreição de Jesus é pilastra da fé cristã. 17 livros do Novo Testamento referem-se explicitamente a ela, ou seja, falam claramente dela, da ressurreição, e os outros 10 tratam dela implicitamente, ou seja, falam dela indiretamente. Negar a ressurreição geral, ou seja, do indivíduo, do ser humano, geral, integral, corpo e alma, como evento a acontecer, é deturpar a fé. Isso está lá em 2 Timóteo capítulo 2,18. Para o apóstolo Paulo, não há como fugir disso. Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Curiosamente, Paulo não se preocupa, ou se preocupava, enfim, naquelas conversas, em provar a ressurreição. Ou melhor, em prová-la. Sua evidência está nas aparições do ressuscitado, ou seja, do Senhor Jesus. Se alguém perguntasse para ele, ou pedisse a ele provas, o que ele diria? Um monte de gente viu, perguntem a eles. Sabe por que isso? Porque ele também tinha visto o Senhor Jesus. Lembra do caminho de Damasco? Nós cremos em fatos, nós os crentes, nós aqueles que sustentamos a nossa fé no Jesus Cristo ressuscitado, nós não o temos como um conceito, nós não temos como alguém que é uma energia cósmica, não. Nós cremos que ele é uma pessoa que viveu, morreu, ressuscitou, foi levado aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos. Queridos irmãos, essa é uma lição que nos ajuda muito na nossa vida cristã, porque ela trata de um assunto que para muitos ainda é apavorante. Para muitos crentes ainda é muito apavorante pensar na morte. Não, eu não quero pensar na morte. Não significa dizer que a gente queira morrer. Não é isso. Nós temos uma missão. O Senhor nos deu vida aqui nesta terra para o cumprimento de uma missão. E querer a morte significa dizer fugir da missão que o Senhor nos deu. Mas a morte não é uma coisa que tenha que nos amedrontar ou nos apavorar. Não, a morte é um momento em que nós nos encontraremos. Partiremos daqui para o nosso destino final, que é o nosso encontro com o Senhor Jesus. Afinal de contas, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro Santo de Deus. Portanto, a morte ela não tem que nos apavorar. Seguindo aqui a nossa lição, o ponto número 2 pergunta: como será? Como será a nossa ressurreição? E aí o autor vai nos explicar de maneira sensacional, que eu adorei isso aqui. Adorei não, eu gostei muito disso aqui. A ressurreição geral, ou seja, dos seres, das pessoas em corpo e alma, será com o toque da trombeta anunciando a volta de Cristo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, conforme diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, 52, e também como diz um hino do cantor cristão, que aí ele diz aqui que o hino que está aposentado, que diz: "Oh que dia faustoso este dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar." O hino 114 do cantor cristão. Será quando Cristo retornar em poder e glória, conforme a gente vê lá em Mateus capítulo 24, 31, 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16. Os mortos, atenção para isso aqui, irmãos, os mortos ressuscitarão primeiro e virão com ele ao encontro dos vivos. Naquele dia, conforme diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 15, 17. Como Jesus disse, os crentes nele ressuscitarão naquele dia, conforme está lá em João capítulo 6, 40, 44 e 54. Isso não depende do nosso querer. Olha que coisa, irmãos. A nossa ressurreição não é porque nós queremos. E também não diz respeito às nossas obras, nem mesmo à nossa fé. Foi uma decisão de Deus. Ele assim decidiu. Porquanto determinou um dia
em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, ou seja, Jesus. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A prova de que o Senhor nos ressuscitará, ou seja, a prova de que Ele estabeleceu isso desde a criação, é que Ele ressuscitou Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. Então, como diz Paulo, se Jesus ressuscitou, nós que cremos, nós também ressuscitaremos. Todo ser humano ressuscitará. Só que os lavados e remidos no seu sangue ressuscitarão para a justificação. E aqueles que morrerem no pecado, longe do Senhor, infelizmente ressurgirão para serem condenados ao suplício eterno. Aí ele diz aqui, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição de Jesus também coloca o mundo sob juízo. Isso é de tremer. Isso é de tremer. Na verdade, isso tem que nos apavorar mesmo. Que todos seremos julgados. Todos nós seremos julgados. Compareceremos ao tribunal e ali seremos julgados. Para isso, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, enquanto servos do Senhor aqui nesta terra, cumprindo bem a nossa missão, em fidelidade ao Senhor, obedientes ao Senhor. Diz ainda mais, seu retorno em poder e glória trará galardão aos crentes, conforme 2 Coríntios 5,10, e juízo aos descrentes. Colocará o ponto final na história, consumará o reino, inaugurará a meta-história, ou seja, a história final, e fará com que todos os joelhos, em todos os lugares, se dobrem diante dele, do Senhor Jesus, conforme está lá em Filipenses 2, de 9 a 11. Naquele dia acontecerá o que Jesus anunciou: mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Isso está escrito em Mateus capítulo 3, versículos 41 a 43. Isso é importante, meus irmãos, nós termos isso em mente. É importante termos isso em mente. Dia bendito, diz o autor, ouviremos de Jesus: vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas também será um dia de muita tristeza, tristeza eterna. Os incrédulos ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Como será aquele dia para nós? Como será aquele dia para nós, os crentes da Igreja Batista do primeiro centenário? Como será a igreja para os batistas brasileiros, para os crentes em Jesus espalhados por toda a face da terra? Como será aquele dia? Que seja um dia bendito, que seja um dia de alegria eterna, de gozo eterno. Muito bem, o número 3 diz assim: o que acontecerá? Também uma pergunta. Quando Cristo retornar, os crentes que morreram serão ressuscitados e virão com ele, conforme a gente vê lá em 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16. Os que estiverem vivos serão transformados, eu falei isso lá no início, os que estiverem vivos serão transformados. Os ressuscitados e os transformados terão corpos glorificados. Isto levanta uma questão: como serão nossos corpos e que tipo de glorificação é esta? O próprio Paulo considerou que alguém poderia fazer esta pergunta. Ele disse que traremos a imagem do homem celestial, ou seja, a nossa imagem agora não é mais essa imagem, como nós vemos, será de um corpo celestial. João disse que seremos semelhantes a ele, Cristo. Se seremos semelhantes a Cristo, lembremos que ele, Cristo, ressuscitou, comeu,
pode-se argumentar que ele ainda estava na terra, ressuscitado, mas não glorificado. Mas pelo menos temos aqui algumas indicações. O Cristo ressuscitado não era um espírito, mas um corpo vivo. Que coisa linda, maravilhosa. Que falava, que se movia, que se expressava e que expressava a sua vontade, comia, bebia. A ressurreição é do corpo que será transformado. Não será um corpo corruptível, como o nosso corpo hoje é. Não seremos energia cósmica, pensamento puro, almas desencarnadas. Seremos corpos fisicamente como somos aqui, só que corpos glorificados e agora imortais, como os anjos são. Meus irmãos, vale a pena lutar por uma vida espiritual pura, limpa, obediente ao Senhor, para herdarmos isso. Que coisa maravilhosa. Por isso que eu fiz questão de mandar para os irmãos, mais uma vez, o exemplar da nossa revista, para que todos tenham a possibilidade de ler essa lição, meus irmãos. É muito importante. Essa lição nos traz uma edificação maravilhosa, porque ela nos torna pessoas mais maduras, sabe? Pessoas mais confiantes, pessoas uma fé mais madura, mais fundamentada. Isso é muito importante para as nossas vidas, meus irmãos. E aí ele termina dizendo o seguinte: talvez haja muitas perguntas, mas aqui não sabemos como responder. Ou seja, perguntas para as quais não temos respostas. Mas de uma coisa temos certeza: viveremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Por isso façamos nossas as palavras do outro apóstolo, Pedro, que diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, ou seja, nos fez nascer de novo, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, o nosso renascimento agora como pessoas espirituais, lavadas e remidas no sangue de Cristo, nos faz ter essa esperança, que não é uma esperança só no pensamento, é algo vivo, de que um dia ressuscitaremos, assim como Cristo, o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, ressuscitou também. Da mesma maneira como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Isso precisa estar vivo na nossa mente, na nossa vida. E é por isso, meus irmãos, que nós temos essa missão de alcançar vidas para o Senhor, tirar as pessoas que estão caminhando justamente para o lado oposto a isso, que é para o inferno. Temos que ir lá resgatá-los, falar dessa maravilha, dessa coisa maravilhosa que é a ressurreição. Temos que falar isso, temos que usar as ferramentas que o Senhor nos dá, a nossa voz, a sabedoria que o Senhor nos dá, mesmo que nós não saibamos muito bem como fazer, mas oremos para que aqueles que podem e que estão melhor desenvolvidos, preparados, enfim, para que façam essa obra. Não podemos ficar de fora. Isso é maravilhoso, saber que no dia que partirmos daqui, temos um lugar infinitamente melhor. Não tem como comparar, não existe como fazer comparações desse lugar para onde nós iremos. Isso é maravilhoso, meus irmãos, isso é maravilhoso. E eu estou tão empolgado que eu vou ler aqui agora para pensar em agir. Quando ensinou os crentes de Tessalônica sobre o retorno de Jesus Cristo, Paulo começou dizendo que não queria que eles fossem ignorantes. Isso tem que se aplicar a nós também. E depois disse que eles deveriam se consolar com estas palavras, com essa doutrina, com esse ensinamento. A segunda vinda de Cristo não é motivo de terror, mas de alegria, de júbilo. Somente crentes que não compreendem o Evangelho, ou que não vivem de acordo com o Evangelho, é que tem medo desse dia, ou tem pavor desse dia. Os fiéis, crendo na Bíblia, dizem: amém, ora vem Senhor Jesus, aleluia. Apocalipse 22, 20. E isto nos coloca diante de três atitudes que não podemos deixar de assumir. A primeira:
Demos sempre glórias a Deus pela obra de Jesus e porque o Espírito Santo nos levou a Ele. Somos salvos e temos a promessa da vida eterna com Jesus. Segundo ponto, consolemo-nos uns aos outros. Este mundo é ilusório. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celestial em que você e eu vamos morar. Cantor Cristão, hino 329, terceira estrofe. O terceiro ponto, os sem Cristo, isso aqui é terrível. Os sem Cristo estão perdidos para sempre, ou seja, estão irremediavelmente e para sempre perdidos. Portanto, vamos evangelizar o mundo, meus irmãos. Lembre-se que todo ser humano, o que bebe, o que se prostitui, o que mata, o que rouba, o péssimo pai, o péssimo marido, a péssima mãe, a péssima esposa, não importa. O homossexual, o assassino, todos esses foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. Lembre-se disso. E a nossa missão como crentes em Cristo, agora compreendendo essa promessa maravilhosa que temos para nós, que está posta para nós, temos que não é para pagar, porque nós jamais faremos algo que pague o que o Senhor fez por nós, mas para atendermos ao mandado, à ordem que está sobre nós, a ordem que foi dada, a grande comissão, da qual nós somos parte integrantes. Não se esqueça disso. Ele diz aqui, os sem Cristo estão perdidos eternamente. Evangelizemos o mundo, a começar pelos nossos queridos. Eles têm direito, ou seja, as pessoas do mundo, os que estão perdidos no mundo, têm direito a ouvir as boas novas de que só Jesus Cristo salva. Meus queridos irmãos, não bastasse isso, e agora finalizando, a nossa convenção doutrinária, ou melhor, a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz o seguinte, lá no seu artigo 19 diz assim, abre aspas, em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, voltará de forma pessoal e visivelmente em grande poder e glória. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Os mortos sem Cristo também serão ressuscitados, conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade. Os ímpios, condenados e destinados ao inferno, lá sofrerão o castigo eterno, separados de Deus. O justo, com seus corpos glorificados, veja quem fala corpos, o justo com seus corpos, ressurgiremos, como nós lemos, ressurgiremos, o nosso corpo ressurgirá, glorificado. Os justos com seus corpos glorificados receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Isso faz parte da nossa declaração doutrinária, ou seja, os batistas creem assim. E eu, como batista que sou, antes de tudo servo de Deus, mas militando neste mundo, numa denominação que tem como objetivo principal preparar, ferramentar os fiéis para a grande tarefa de alcançar o mundo, creio nisso. Esse é o fundamento da minha fé. Precisa ser também o seu, meu querido, minha querida. Creia que o Senhor, creia que nós um dia habitaremos com o Senhor nas mansões celestiais. Que Deus a todos abençoe com sua graça, paz e misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém.